eu tenho agora um caso que é impressionante, repercutiu demais e que ainda chama a atenção do que teria acontecido dentro de uma viatura da Guarda Municipal. Eu vou te dar os detalhes e eu quero começar dizendo que os parentes e amigos já se despediram. Aconteceu hoje pela parte da manhã do GCM Fábio Pereira de Oliveira, de 33 anos. Ele morreu. Foi atingido por um tiro disparado pela arma de uma colega de farda durante uma ocorrência. Eles estavam na Rua Augusta, bem no centro de São Paulo. E, de repente, todo mundo ouve um barulho. Tinha uma batida de carro, a viatura bate e ninguém entendeu direito. Então, os sons se misturaram. Primeiro porque o carro bate, depois porque o disparo é feito. No começo, muita gente não conseguiu identificar que eram barulhos diferentes, parecia uma coisa só. Mas, rapidamente, os guardas que estavam na viatura começaram a ficar agitados e as pessoas perceberam que o Fábio tinha sido atingido. A GCM, que estava com a arma na mão, estava no banco de trás da viatura. Ela estava segurando a arma. E o Jorge já comentou com a gente que numa operação, principalmente quando eles estão indo para averiguar qualquer coisa, sabendo que existe a possibilidade de ter algum bandido armado, é comum que os guardas, os policiais civis e militares, já cheguem com a arma na mão. E era o que acontecia. Essa guarda que estava atrás segurava essa arma. E durante a batida, essa arma dispara. E ela, sem querer, acaba atingindo esse policial, esse guarda, pelas costas. Ele não resistiu a esse ferimento, o velório foi com muita comoção, aconteceu com muitos guardas por ali, e nós fomos lá agora para entender essa história. Existia alguma coisa que poderia ter sido feita, alguma coisa diferente? Essa guarda que tinha a arma, que disparou, ela pode ser responsabilizada pela morte do colega dela? Ela tem alguma culpa no que aconteceu? Vamos ver. O silêncio é de quem perdeu um colega muito querido. Parentes, amigos e guardas civis metropolitanos se reuniram neste cemitério na zona oeste de São Paulo para o último adeus a Fábio Pereira de Oliveira, de 33 anos. O agente saiu para mais um plantão, mas morreu antes mesmo de chegar à ocorrência. Não houve confronto nem troca de tiros. O GCM Fábio Pereira foi baleado dentro da viatura durante um acidente de trânsito. O tiro saiu da pistola da colega de corporação dele, que estava sentada no banco de trás. No boletim de ocorrência consta que Fábio dirigia a viatura pelo centro de São Paulo com outros 3 guardas. Quando ele passava por este trecho da Rua Augusta, na Consolação, foi surpreendido por uma ultrapassagem, que terminou em acidente. Essa testemunha, que prefere não mostrar o rosto, ouviu o barulho da batida. Quando o rapaz do carrinho dobrou para a esquerda um pouquinho do carro, o carro da polícia veio e bateu. E aí girou, e aí quando ele girou, as 2 rodas do lado subiram assim, mas o motorista foi tão bom que ele segurou no braço e aí o carro parou sem capotar. O impacto foi tão forte que a pistola da GCM Ítala Mendes de Oliveira, de 36 anos, disparou. Ela estava sentada no banco atrás de Fábio. O tiro atravessou o interior da viatura e atingiu o guarda. A gente só viu os policiais rapidamente pegando o amigo dele, jogando para o banco de trás e foram embora. Eles cuidaram do amigo mesmo, foram embora e o carrinho ficou aí no meio da rua. Aí depois veio uma outra viatura da GCM e aí fez vistoria, essas coisas. Fábio chegou a ser levado para o pronto-socorro, mas não resistiu. A colega dele, que estava com a arma que disparou, ficou em estado de choque e também precisou de atendimento médico. A gente não percebeu sangue, por isso que a gente ficou todo mundo perguntando assim, nossa, mas não era para esperar o bombeiro, ele deitado no chão, porque a gente achou que era uma pancada que fosse na coluna, alguma coisa assim. Mas eles foram muito discretos, colocaram ele no banco de trás e foram embora, muito rápido. O carro que se envolveu na batida teve a lateral danificada e foi encaminhado para a perícia junto com a viatura. A pistola calibre 9mm foi apreendida e também vai passar por análise. O que sabemos é que sim, o armamento estava pronto uso, porque isso é procedimento padrão de qualquer agente das Forças Armadas. Durante a colisão que ocorreu, se o armamento estivesse sendo empunhado e com o dedo no gatilho, o que não poderia estar sendo efetuado, houve um movimento involuntário do corpo na qual flexionou o gatilho e houve o disparo acidental.
A Secretaria Municipal de Segurança Urbana lamentou a morte do agente e prestou apoio à família, aos amigos e aos colegas de trabalho. A Polícia Civil investiga o que causou o disparo. A Corregedoria da Guarda Civil Metropolitana abriu um procedimento administrativo para apurar o caso. O corpo de Fábio Pereira vai ser transferido para a cidade de Porto Rico, no interior do Paraná, onde será sepultado. E é isso, a guarda vai fazer uma investigação para saber se de fato a arma estava na mão dessa guarda, é o que ela diz, mas uma investigação precisa ser feita, de qualquer forma. E por mais que ela tenha dito que foi sem querer, a guarda também vai fazer uma investigação para saber se foi, para tirar qualquer dúvida. O que pode acontecer com ela, Joyce? Passaia, você viu que o coldre da Guarda Civil é um coldre muito bem adequado, bem protegido. Provavelmente, a gente não pode cravar, ela estava portando a arma na mão. Aí abrem duas possibilidades. Se ela estava com a arma na mão, que é muito comum, Passaia, ficar com a arma na mão e pronto o emprego, mas com o dedo no gatilho e a batida na viatura não foi o suficientemente grave e ela acabou por estar com o dedo no gatilho, puxando o gatilho, aí seria um enquadramento de culpa, negligência, imprudência ou imperícia. Porém, se ela estava com a arma na posição correta, estava com o dedo fora do gatilho e a viatura, com a pancada, gerou um movimento no corpo dela ou algo bateu no dedo que acabou empurrando a tecla do gatilho, aí a gente estaria com uma situação chamada caso fortuito, portanto, uma fatalidade que não geraria responsabilidade para ela. Mas como é que vai provar isso? A perícia, Passaia. Mas como é que a perícia consegue? A perícia consegue passar a avaliar qual foi a pancada que deu o movimento do corpo e pode tirar conclusões a partir disso daí. Se vai chegar na verdade real, a gente não sabe, mas é possível avaliar a velocidade que estava, como é que a viatura se comportou na pancada, como é que o corpo dela se moveu, a entrada do projétil, porque tem uma linha que a gente consegue fazer um tracionamento para ver a trajetória desse projétil. Aonde estava apontado o cano, tudo isso a perícia consegue identificar. Sabe, e eu fiquei curioso, de fato, porque eu fico imaginando aqui, se não tem imagem ali de dentro da viatura, como é que a polícia vai chegar à conclusão de que ela estava com o dedo no gatilho ou não? Porque a única coisa que nós sabemos é que a arma disparou. Mas se foi com o dedo no gatilho ou não, é curioso imaginar que a polícia tem condições de descobrir. Tem. Ali atrás das viaturas, normalmente tem um cano que fica ali para poder segurar no momento de velocidade maior. De repente, aquele cano na batida se deslocou. E, enfim, Passaia, a perícia vai poder avaliar melhor o que pode ter acontecido. E por que você trouxe isso aqui à tona? Nós vamos aguardar, então, a conclusão da perícia e depois eu vou pedir para os nossos produtores separarem exatamente o que a perícia vai dizer sobre essa conclusão. Se ela estava ou não com o dedo no gatilho, e aí nós vamos colocar aqui no balanço. E uma coisa, Passaia, mais importante de tudo isso aí, lamentamos profundamente a morte desse guarda municipal e também dessa gente que, de alguma maneira, está em estado de choque, né, por conta desse disparo, né, Passaia?